8 até o versículo 15. Diz assim o texto sagrado. Todos juntos? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos. Pai querido, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, e que possamos entendê-la cada dia, Senhor. Edifica o Teu povo, a Tua igreja, cada um que aqui veio, que possamos ter a nossa vida implantada em Cristo, a nossa vida vivida em Cristo, aperfeiçoada em Cristo, e que Cristo possa ser a pessoa mais importante na nossa casa, da nossa vida, na nossa história, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que eu nasci? São perguntas que todos os seres humanos fazem, e só o ser humano faz essas perguntas. O ser humano é a única criatura que não consegue viver sem fazer perguntas. A gente lê um texto, a gente pergunta: que sentido tem esse texto? Quando a gente olha para a estrela segue sem discutir a sua trajetória predeterminada. Toda planta cresce sem questionar a forma que lhe é imposta. Todo animal cumpre a sua vida sem indagações, sem perguntas. Nenhum cachorro pergunta como poderia tornar-se um cachorro verdadeiro. Você nunca viu o cachorro fazendo perguntas. No entanto, o ser humano tem de perguntar de onde vem e para onde vai. Pergunta por origem, sentido e alvo de todo o mundo. Pergunta por Deus. O fato é que é impelido a perguntar, assim constitui sinal de sua grandeza, de sua sublimidade, que é o homem. E a gente está sempre perguntando o que é o ser humano. E nesse sentido, toda pessoa viva é um filósofo. Todavia, devemos ter cuidado com o veneno de filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições dos homens e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Nós temos muitas ideologias erradas, por exemplo, a ideologia de gênero, que diz que a gente não nasce nem homem nem mulher, a gente vai escolher aquele que a gente vai ser. Isso é ideologia errada. Quantas ideologias erradas contra a fé cristã, contra Deus? Em outras palavras, devemos discernir entre o certo e o errado, entre o divino e o humano. Devemos combater toda e qualquer heresia. E por essa razão, Paulo disse que devemos estar atentos, evitando ser afastados da verdade, enredados pelo erro. E a grande ideia dessa passagem é que Jesus, em toda a sua plenitude, é o remédio para o erro. Ele é o nosso remédio. Uma vez que Cristo é supremo sobre todos os outros poderes do universo, Ele é suficiente para salvar todos aqueles que confiam nele e para capacitá-los a levar uma vida consagrada. Cristo é suficiente.
Nós não precisamos nada além de Cristo. Ele é o remédio para a alma pecadora, Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é o Senhor da história, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e nós não precisamos nada além de Cristo. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, não se deixe levar por qualquer ensinamento que não seja segundo Cristo. Veja o que diz o verso 8. Vamos ler esse versículo. Olha o que esse versículo diz. Olha, o texto fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Por exemplo, se você tem lá no seu armário um veneno, você sempre coloca assim, veneno, não é verdade? Para quê? Para que alguém não possa tomar aquele veneno enganado. A gente coloca veneno e coloca numa parte mais escondida. Eu me lembro de um parente, né, que morava em sul de Minas. Ela deu uma dor de cabeça tão forte, e a dor de cabeça estava deixando ela cega de tanta dor, e ela tinha uma enxaqueca que a deixava triste, abatida, deprimida, e a dor de cabeça parece que ia arrebentar a sua cabeça. E então ela foi no armário, pegou o primeiro remédio que estava ali e despejou. Só que era um veneno para matar rato, e ela morreu com esse veneno. A dor de cabeça foi tão forte, não estava nada escrito ali, veneno. Paulo está dizendo, cuidado com o veneno das filosofias erradas, com as ideologias erradas, para que você não possa morrer espiritualmente. Paulo tratou a igreja, treinou a igreja, melhor dizendo, para combater o gnosticismo. O gnosticismo pregava o seguinte, que o espírito é bom e a carne é má. Né? Então eles prezavam, dizendo o seguinte: olha, Jesus não se encarnou. Eles negavam a encarnação de Cristo, e negar a encarnação de Jesus é negar a sua expiação, é negar a sua ressurreição, é negar que Ele é Deus homem. Eles olhavam para Cristo apenas como um dos muitos mediadores. Na verdade, para eles Jesus não passava de uma das muitas emanações divinas. E por esta razão nós devemos tomar cuidado a fim de não sermos enredados, para que nós não possamos beber veneno achando que é remédio. Enredar aqui, meus irmãos, significa raptar, sequestrar pela mentira, por vãs filosofias, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Todo cuidado é pouco. De que maneira os falsos mestres enredam as pessoas? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E estas falsas filosofias eram baseadas em tradições humanas. A tradição humana refere-se às especulações humanas passadas de geração em geração. Em outras palavras, as suas filosofias estavam alicerçadas sobre as tradições antigas. Mas se a tradição não estiver de acordo com a Bíblia, nós devemos rejeitá-la. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, havia 5 solas, né? Primeiro, sola escritura, ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e a Bíblia está acima da tradição. E aí o outro sola gratia, nós somos salvos pela graça, não é por mérito. Sola fide, a nossa fé não é fé na fé, a nossa fé está fundamentada em Cristo. Solos Cristo, só Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e só a Deus glória. Mas vejam bem que eles estavam aqui ensinando tradições humanas e colocando a tradição em pé de igualdade com a revelação. A revelação de Deus está acima de qualquer tradição humana. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que essa não era a tradição apostólica. Eram ensinos de homens e não de Deus, da terra e não do céu. E essas filosofias eram falsas, baseadas
nos rudimentos do mundo. E o uso desse vocábulo tem recebido diversas interpretações, a saber, primeiro, os ensinamentos elementares das práticas judaicas. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Então, seguindo aqui os ensinamentos das práticas judaicas, por exemplo, eles diziam o seguinte: olha, vocês têm que guardar as festas judaicas. Por exemplo, tem que celebrar a Páscoa e matar o cordeiro. Tem que celebrar a festa dos tabernáculos. E vocês têm que seguir essas regras. Certa feita eu encontrei um pastor que tinha abraçado o movimento G12. Ele diz: o meu desejo é matar no templo um cordeiro e derramar o sangue sobre o altar. Eu disse para ele: então, você está negando a cruz, porque o cordeiro no Antigo Testamento era apenas sombra, e quando a sombra chegou, a realidade chegou, a sombra passou. Jesus chegou, nós não precisamos mais da sombra, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cerimonialismo do judaísmo, ritos, carnes, abluções, bebidas, comidas, práticas ascéticas, era o ABC das instruções religiosas. Espíritos elementares, a noção de que a substância do mundo, a terra, o ar, a água e o fogo fossem possuidores de vida. Além do mais, meus irmãos, a noção de que os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas influenciam a vida dos homens. O fato de esses homens estarem seguindo estas heresias, Paulo está dizendo: cuidado. E esses ensinos não eram segundo Cristo, estavam seguindo os ensinos que levavam a uma crendice. Por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes consultam o horóscopo. Eu nasci em março, dia 20 de março, então eu sou do signo peixe. E a pessoa começa então, em vez de consultar a Bíblia, começa a seguir o horóscopo. E aqui, mapas astrais e outras práticas espíritas. Tem gente que carrega num bolso, né, o pé de coelho, né, para trazer boa sorte. Né? Tem gente que compra um pé de arruda e coloca atrás da orelha. Tem gente que, para espantar os espíritos maus, coloca uma ferradura na porta. Outros pegam um chifre de boi e colocam na cerca. São o quê? Crendices. Olhando para esses elementos, terra, ar, água, e atribuindo isso, é como se estivesse trazendo bons fluidos, né? Boas energias, né? Atraindo emanações que pudessem trazer, né, bênçãos para a sua vida. Tudo que não estiver calcado na doutrina de Cristo deve ser rejeitado, porque o cristão não segue a astrologia, não consulta o horóscopo, ele obedece a palavra de Cristo. O cristão que se envolve com o misticismo e o ocultismo está procurando problemas, está se desviando do caminho. Você já viu aquelas pessoas, né? O menino está com algum problema na conta, está com quebrante, né? Não é assim que a pessoa fala? Certa feita, eu entrei numa casa para fazer visitando, a mulher estava com o menino assim, de cabeça para baixo, e batendo a ruda no menino. Vocês já viram assim? E tem crente que vai assim, meu irmão. Crente que confia na crendice e não em Cristo. É Cristo que abençoa o seu filho, é Cristo quem guarda a nossa vida. Mas vejam bem, aqui aprendemos, em segundo lugar, que Jesus é a essência de Deus, a resposta de todas as indagações humanas. Veja o que diz o verso 9 aí, abre a sua Bíblia nesse texto, Colossenses 2, 9. Vamos abrir. O que o texto diz? Vamos ler? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então vejam bem, meus queridos irmãos, que por que seguir uma filosofia vã, quando temos toda
toda a plenitude de Cristo. É como desprezar um rio que sacia nossa sede para beber as cisternas sujas do mundo. Se você tem água cristalina, você vai beber água suja? Cristo, meus irmãos, não é apenas um éon, uma manifestação divina. Cristo não era apenas homem. Cristo não era apenas um profeta, um ente iluminado, um espírito com aparência humana. Cristo é Deus homem. O verso aqui 9, vamos ler novamente? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda. Jesus Cristo é Deus homem. E vejam bem que Cristo é o cabeça, o quê? De todo o principado e de toda a potestade. Em outras palavras, para você entender, Cristo é o chefe soberano, o Senhor sobre tudo. Ele é superior a toda a capetada do inferno. Se você quer saber, é isso aí. É Cristo. Ele é o Senhor. Ele é maior. Ele é o chefe de todas as hostes angelicais, sejam anjos bons, sejam anjos maus. Sem o seu comando, meus irmãos, os anjos bons não podem ajudar ninguém, e os anjos maus não podem ferir ninguém. Porque ele diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Salmo 91 fala assim: cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Ele é governador supremo sobre todas as coisas. O mais extraordinário é que todos os cristãos têm parte nessa plenitude. O texto fala assim: também nele estáis aperfeiçoados. Vamos a isso? Também nele estáis aperfeiçoados. Não é a gnose que nos leva a Deus, mas Cristo. Quando uma pessoa nasce de novo, meus irmãos, ela passa a fazer parte da família de Deus e nasce completa em Cristo. O seu crescimento espiritual não se dá por adição, mas sim por nutrição. Deus está aperfeiçoando a nossa vida. Cresce de dentro para fora. Nós não precisamos acrescentar coisa alguma, pois ele já é a própria plenitude de Deus. À medida que os cristãos lançam mão da plenitude de Cristo, são tomados de toda a plenitude de Deus. Em Cristo Deus se revela plenamente, em Cristo Deus habita plenamente, e em Cristo nós já estamos aperfeiçoados, e Cristo é a cabeça de todo mundo angelical, e Jesus em toda a sua plenitude é o remédio de Deus para o seu povo. Veja o que diz aí o verso 10. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele estáis aperfeiçoados. E eu quero dizer o seguinte, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus não desiste dos seus. Jesus não desiste da sua igreja, Jesus não desiste dos seus eleitos, Ele continua nos sustentando. Se não fosse a presença de Jesus conosco, nós não teríamos chegado até aqui. Quantas vezes você pensou em desistir da fé? Quantas vezes você pensou em desistir do caminho do Senhor? Quantas vezes você quis mais olhar para trás do que para frente? Quantas vezes você quis mais recuar do que avançar? Mas Jesus te sustentou, mas Jesus te aperfeiçoou, mas Jesus te renovou, mas Jesus te trouxe novamente para a sua presença. Mas finalmente, meus irmãos, Jesus é a plenitude de Deus, e Ele é suficiente para nós, nada além de Cristo, em razão do que Ele fez em nós e por nós. Veja o que diz o verso 11 em seguinte, até o verso 15. Vamos ler comigo? Olha o que diz o texto: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Jesus fez por nós? Ele nos deu nova vida. O judaísmo ensinava que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Devíamos agregar a ela a circuncisão. E a circuncisão que esses falsos mestres exigiam era apenas uma incisão exterior, não a transformação interior. Os falsos mestres só podiam circuncidar o prepúcio do homem, enquanto Cristo podia circuncidar o coração. Sabe qual é o maior problema do homem? O maior problema do homem não está fora dele. O maior problema do homem está dentro dele. E Jesus resolveu o seu maior problema. Porque ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele tira o coração que está sujo e limpa pelo seu sangue e dá um coração novo. Então só Jesus pode circuncidar o coração. Nele fomos circuncidados não por uma incisão na carne feita por mãos humanas, mas por uma incisão no coração feita por Cristo. Não uma mudança exterior, mas uma transformação interna pela obra da regeneração em nós, que é a circuncisão espiritual. Quer ver? Romanos 2, 29 fala assim, está escrito: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e deixamos as roupas velhas da velha vida na sepultura. Estávamos mortos, mas agora nós renascemos para uma nova vida. Eu quero lembrar aqui da história que vocês bem conhecem, de Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Alguns pensam que Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque o seu coração estava escuro, estava na escuridão, estava no caminho da morte. E ele perguntou: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus nem quis ouvir isso. Jesus falou assim: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E ele então perguntou ao Senhor: como pode um homem velho nascer segunda vez? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus diz: o que é nascido da água, né? Da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. E Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo. Eu lembro de um senhor lá em Vigolândia, que ele perseguia muito o evangelista. A mulher dele ia na igreja, ela acusava: você está indo na igreja para ver aquele evangelista lá? E a mulher sempre orando. A primeira coisa que ela chegava na igreja, ela colocava o seu joelho ali e orava pelo marido, e a igreja orando por ele. Um dia ele fez uma viagem de Vigolândia para Guanhães. Nesse caminho ele teve um acidente de moto. Ele caiu, né, e ficou desacordado, e foi encontrado desacordado, e foi levado para o hospital, e ficou entre a vida e a morte. Ninguém sabia que ele ia sair do CTI, e ele recuperou, a igreja orando por ele, orando por sua salvação, e ele saiu do CTI. Quando ele saiu do CTI, recuperado, ele saiu convertido, ele saiu um novo homem, né? Aquela pancada no coração, na cabeça dele, foi lá no coração dele. Jesus salvou esse homem, e ele foi para a igreja, juntamente com a sua esposa, né? E contou o seu testemunho, e falou da mudança que Cristo fez na vida dele. Quando ele voltou do hospital, ele voltou um novo homem, pela graça de Deus. E ele passou a pregar o evangelho, pregou para a sua família. Os pais eram idólatras, tinham muitas imagens, quebraram aquelas imagens todas, e os pais foram para a igreja também, e este homem passou a ser uma nova pessoa, porque Jesus entrou no coração dele e mudou o seu coração, tirando da morte para a vida. É isso que Jesus faz, porque nós estávamos mortos,
mas nós nos renascemos de novo pela obra do Senhor, pela obra do Espírito Santo, e esta obra é 100% obra de Deus, e a sua parte? 0%. Você vai ao velório, por exemplo, você olha para o defunto, e o defunto não olha para você. Você estende a mão para pegar na mão dele, ele também não estende a mão. Você dá uma piscadinha para ele não pisca para você, porque ele está morto. Morto não tem reação, morto não tem ação, morto não tem poder para dar vida a si mesmo, mas Cristo tem esse poder de ressuscitar os mortos. Louvado seja Deus. Foi Ele que nos ressuscitou, foi Ele que nos deu um novo coração, foi Ele que nos tirou da sepultura, foi Ele que entrou na nossa história. Cristo morreu a nossa morte, meus irmãos, para perdoar completamente os nossos pecados. Não carregamos mais o peso da culpa. Ele cancelou a nossa dívida e encravou na cruz. O texto diz que o escrito de dívida foi cravado na cruz, e esse escrito de dívida é uma nota promissória assinada pelo devedor. Vocês conhecem a nota promissória? Creio que os mais novos aqui não conhecem, né? Mas a nota promissória, a pessoa tem uma nota promissória e escreve ali o valor da sua dívida. Não é assim, doutora Rosemary? A nota promissória ali, está escrita a dívida. Sabe? E aí a gente tinha uma nota promissória escrita diante do tribunal de Deus, com a dívida bem alta, com muitos pecados contra Deus. E aí Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele pega essa nota promissória, que você estava como um devedor diante de Deus, e ele pega essa nota promissória, e rasga esta nota promissória, e crava esta nota promissória na cruz do Calvário, e diz: tetelestai, tudo está compro, tudo está pago, você não tem mais dívida diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os pecados do homem são uma longa lista de dívida para com Deus. É uma lista de acusações que o homem devedor assumiu e reconheceu firma. E Deus, o justo juiz, anula o nosso escrito de dívida do réu, do homem pecador, ficando satisfeito com a morte de Cristo em nosso lugar, cumprindo as exigências da lei. E Jesus então crava toda a nossa dívida na cruz. No mundo antigo, quando se cancelava uma lei, ela era fixada numa tábua com um cravo. E na cruz de Cristo foi cravado o nosso escrito de dívida. Todas as acusações que pesavam contra nós foram cravadas na cruz de Cristo. Cristo triunfou sobre os principados e potestades, e Jesus venceu para sempre os principados e potestades. Não precisamos ter medo desses agentes malignos, pois Cristo nos libertou do império das trevas. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é o Criador, eles são apenas meras criaturas. Cristo triunfou sobre eles na tentação do deserto. Ele amarrou o valente, pois Cristo é o mais valente, e por meio de sua morte vicária, Cristo tirou toda a possibilidade de Satanás levantar qualquer acusação contra os eleitos de Deus. E por isso Paulo pergunta e responde: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. Cristo triunfou, meus irmãos, sobre eles, e publicamente os expôs ao desprezo deles da cruz. O diabo e as suas hostes infernais não têm poder sobre o crente, porque Cristo os derrotou na cruz. Eu me lembro da história que Lutero, diz que o diabo apareceu para ele e começou a lembrar do passado dele. Aí começou a colocar uma lista de pecados para Lutero. E disse que o diabo falava assim: olha, você já foi idólatra, você já mentiu, você já roubou. E aí começou a trazer aquela lista para Lutero. E aí diz que
o Lutero, então, diante daquela lista gigante de pecados, e ele perguntou ao diabo assim: tem mais alguma coisa? Não, agora acabou. Depois dessa lista aí já acabou. E diz que Lutero escreveu por baixo assim daquela lista: o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Lutero que escreveu esse livro que nós cantamos, o hino da Reforma: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, sem vermos, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Louvado seja Deus. O seu passado foi cravado na cruz. Já pensou? Se Deus passasse aqui nesse data show e projetasse aqui o seu passado, os seus pensamentos impuros, suas ações, suas palavras, e projetasse tudo aqui, todos nós ficaríamos envergonhados. E você escreveria assim por baixo: eu sou culpado. Mas eu quero dizer para você que Jesus pegou todos os seus pecados, todas as suas mazelas, todas as suas palavras, tudo que você fez diante de Deus, e cravou na cruz do Calvário. Ah, meus queridos irmãos, só Cristo resolveu todo o nosso dilema diante de Deus, e só Cristo deve ser glorificado por todos nós, porque só Ele pode trazer alegria, paz e salvação para a nossa vida. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, confiando somente em Cristo. Como o hino que nós cantamos: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Jesus e mais nada é suficiente para suprir todas as nossas necessidades espirituais. Tudo que o crente precisa se encontra em Cristo. O crente está completo em sua união com Cristo. Nele nós somos aperfeiçoados, nele fomos circuncidados, o nosso coração foi transformado, nele nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. A nossa confiança tem que estar só em Cristo e mais nada, Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Celebrando a nossa vitória em Cristo. Celebre a sua vitória. Você é mais do que vencedor, de sorte que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Celebrando a nossa vitória em Cristo, Ele perdoou os nossos delitos, Ele rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós, Ele derrotou os poderes espirituais do mal. Nele nós somos mais do que vencedores. Nós podemos olhar para o passado com gratidão. Por quê? Porque Ele perdoou o nosso passado, Ele perdoou os nossos pecados. Nós podemos olhar para o presente com alegria. Por quê? Porque Ele cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós. Mas nele, nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque Jesus venceu o diabo e os poderes do mal, e nele nós temos uma esperança além desta vida. Nós temos a esperança da ressurreição do nosso corpo, quando o nosso corpo, na volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, que estivermos vivos no dia da volta de Jesus, nós receberemos um corpo glorificado para morarmos no novo céu e na nova terra. Louvado seja Deus. Por isso nós olhamos para o futuro com esperança, porque a nossa esperança não está apenas nesta vida, mas está além desta vida. A nossa esperança está além do túmulo, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Vamos celebrar a nossa vitória. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Paulo, quando escreveu esta carta aos Colossenses, ele estava preso por causa da fé, perseguido por causa da fé, mas a sua esperança estava além do calabouço, além
da prisão estava na vitória que Cristo deu para ele, porque ele estava em Colossos, livre em Cristo Jesus. Ele era o missionário de Deus, escrevendo cartas para a edificação da igreja, para trazer esperança ao mundo inteiro. E hoje esta carta está na nossa mão, e esta carta é uma carta de Deus para fortalecer a nossa fé, e nós podemos celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Gostaria que você falasse com Deus, colocasse a sua vida, sua família, os seus filhos, tudo nas mãos do Senhor, que o Senhor continue completando a obra que Ele começou na sua casa, na sua família. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Convido aquele para tocar aqui, para que a gente possa orar nesse exato momento, clamando a Deus de todo o nosso coração. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, essa noite tão feliz, uma noite abençoada. Nós não queremos, ó Deus, tomar o veneno, ó Deus, das filosofias erradas, das ideologias erradas. Nós queremos, ó Deus, nos deleitar na presença de Cristo, porque em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Nele o nosso coração foi mudado, nele nós somos aperfeiçoados, nele o Senhor resolveu o nosso maior problema, que é o pecado que nos separava do Senhor. Nele nós temos vida em abundância, porque o Senhor nos tirou da morte para a vida. Nele nós somos livres, porque nós não estamos mais nas garras de Satanás. Ele é o chefe soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor é soberano sobre todo principado e potestade. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque em Cristo nós morremos para o pecado, mas ressuscitamos, ó Deus, para a nova vida. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor. E nesta noite, ó Deus, nós queremos celebrar a nossa vitória, olhando, Deus, para o passado com gratidão, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Olhando para o presente, ó Deus, com fé, porque o Senhor pegou todo escrito de dívida que pesava contra nós e cravou esse escrito de dívida na cruz do Calvário. Bendito seja o teu nome. E nós queremos, ó Deus, olhar para o futuro com esperança, pois sabemos que Cristo venceu o diabo e todos os poderes do mal. E na sua volta o Senhor vai colocar um ponto final em todo o mal e consumar todas as coisas, criando um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, e vai trazer a nova Jerusalém que vai descer do céu. Nesta nova Jerusalém que o Senhor mesmo disse que na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, ó Deus. Se entrou alguma pessoa aqui triste, possa sair daqui alegre em nome de Jesus. Se entrou alguma pessoa aqui perdida, que possa sair daqui salva em Cristo Jesus. Se entrou alguma pessoa aqui desanimada, ó Deus, possa sair daqui animada no Senhor, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, pois nós queremos celebrar a vitória do Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe cada família que veio. Abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os adultos, abençoe os idosos, abençoe todo o teu povo, Deus, e nos fortaleça na caminhada da vida cristã. E que essa semana, Deus, seja uma semana feliz, abençoada e abençoadora. E usa cada crente, Senhor, para que nós possamos compartilhar a mensagem do Senhor com outras vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, poder sentar. Quinta-feira nós estaremos aqui no momento de oração e
também iremos compartilhar a palavra do Senhor, que Deus esteja abençoando. Ore pelo pastor Rui, ele a partir do dia 11, ele vai tirar as suas férias, vai ficar de 15 dias de férias, Deus esteja abençoando. Aí na outra semana eu saio de férias, mas que Deus esteja abençoando. Deixou as escalas, temos as escalas prontas, tanto para a congregação quanto para a sede. Que Deus esteja abençoando a todos nós e nos fortaleça, que possamos ter comunhão uns com os outros. Que Deus esteja abençoando cada irmão que aqui veio e que o Senhor esteja renovando a nossa fé. Queremos agradecer a Deus por cada irmão, por cada família aqui presente, que você possa ter uma semana feliz e abençoadora, e que a sua família seja guardada e amparada pelo Senhor. Quero agradecer a SAF pela presença aqui sempre nos segundos domingos, fazendo visita de casa em casa. Que Deus continue abençoando as irmãs, cada uma delas, que o Senhor continue fortalecendo, dando essa alegria, né, de poder compartilhar a fé com outras pessoas.